Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente, família, com uma notícia péssima, tão ruim quanto a última que a gente deu no último vídeo, mostrando que essa esmola que o governo está dando a você será cobrada, esse auxílio emergencial será cobrado nos meses a seguir que vem por aí. Então, se você não viu, veja esse vídeo, que ele é muito informativo, baseado em várias fontes e é um fato. Você pode entrar inclusive no site do governo e você verá que isso é fato. Agora, o de hoje, família, é mais um desse nível, porque você sabe que o governo tem dado subsídio para as pessoas que não podem pagar energia elétrica por conta do que está acontecendo aí, desse mal terrível que o Brasil e o mundo enfrentam. Nós dissemos aqui que isso era uma coisa muito boa, porque era o mínimo que o governo podia fazer diante de um povo, não é, que é tão explorado. Somos o país que mais pagamos impostos. E, para você ter uma ideia, o Brasil é o 37º país que tem a energia mais cara do mundo, né? Um país, como eles mesmos gostam de dizer, um país pobre, é o 37º país que tem a energia mais cara do mundo. E entra governo, sai governo, é apagão, é isso, é aquilo. A gente sempre pagando as maiores taxas do mundo. E agora, diante de tudo isso, o meu amigo Gledson, do canal Retrojogos, me manda várias matérias mostrando que esse subsídio que o governo deu a algumas pessoas, não todas, né? Tinha um valor ali que você não podia passar a sua conta, senão você teria que pagar. Mas esse subsídio que ajudou alguns brasileiros será cobrado. Será cobrado agora, família, ao longo de 5 anos. É o maior absurdo que a gente já viu na vida. Eu quero ler a matéria para você e está em diversas fontes. Você pode procurar aí na internet. É só colocar: governo vai cobrar subsídios dados pela energia. Procure isso aí que você vai encontrar em diversas fontes aí na internet. Não somos nós que estamos inventando. Eu vou ler uma das principais matérias que eu encontrei. Já já a gente volta para explicar tudo isso, porque faz parte de um plano. Vocês não tenham dúvida, eu vou explicar qual é esse plano. É o mesmo que Dr. Enéas enfrentou e explicou por toda a sua vida. Mas vamos lá, vamos ler primeiro a matéria. A matéria que vamos ler aqui se encontra no Tribuna Online. Conta de luz mais cara por 5 anos após pandemia. Aumento previsto é consequência de empréstimos para cobrir despesas do setor elétrico e conter efeitos da crise do Sungamonga. A conta de luz poderá ficar mais cara por até 5 anos após a pandemia do Sungamonga. Isso porque o empréstimo bilionário para cobrir despesas do setor elétrico e conter os efeitos da pandemia pode levar à criação de uma nova tarifa na conta. O governo prepara um decreto para regulamentar a medida provisória 950, que isentou os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz e possibilitou a tomada de um novo financiamento pelas distribuidoras. O empréstimo é chamado de Conta Sungamonga e os valores em discussão para ele giram em torno de 17 bilhões. O modelo da Conta Sungamonga é semelhante ao da antiga conta ACR, que repassou empréstimos de 21 bilhões em 2014 e 2015, durante a última crise no setor elétrico. Na época, as distribuidoras receberam recursos para comprar energia cara no mercado de curto prazo. O pagamento foi repassado às tarifas de consumidores já em 2015 e quitado apenas no ano passado, aumentando a conta de luz em 6% por ano durante o período. A exemplo do empréstimo anterior, os valores também serão repassados às contas de luz dos consumidores. A estimativa é de que a tarifa mais alta dure de 54 a 60 meses. Os valores de financiamento serão homologados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a conta será controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CCEE. O secretário de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe, e realmente ele está limpando o bolso dos brasileiros, disse que o Ministério de Minas e Energia, MME, estuda um cardápio de ações para reduzir o valor da operação e não vai ignorar o horizonte de médio e longo prazo do setor para resolver um problema de curto prazo. Ele enfatizou, porém, que a situação é diferente da de 2014 e 2015. Interlocutores do ministro Paulo Jegues da Economia trabalham com um cenário de 20% de queda de consumo e 20% de inadimplência no pagamento dessas faturas de energia elétrica, o que reduziria assim a receita das distribuidoras, que é de 22 bilhões por mês, em média, em tempos normais, em cerca de 40% por pelo menos 90 dias. A ajuda ao setor elétrico pode fazer tarifa subir 20%. O pacote de socorro do governo federal ao setor elétrico, que inclui uma linha de crédito de cerca de 17 bilhões, pode causar um aumento de 20% no valor da conta de residências e empresas ao longo dos próximos anos. É o que diz nota conjunta da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a Abrace,
e de outras 50 entidades empresariais. As medidas transferem novos custos aos consumidores por meio de encargos cobrados na Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e terão como efeito indireto o achatamento do comércio, a redução do orçamento das famílias e o estrangulamento da indústria, sobrecarregando a produção, uma vez que os custos são pagos na proporção da energia consumida e não das contas finais. Para a Abrace, qualquer alívio em relação à conta de luz de consumidores de baixa renda deve ser pago integralmente pelo Tesouro Nacional. O governo do estado vai isentar o imposto sobre circulação e mercadoria de serviços, ICMS, para as contas de energia da população de baixa renda. A medida deve beneficiar 108 mil famílias e valerá por 90 dias. Ela foi anunciada após o governo federal divulgar na última semana a isenção da cobrança de energia elétrica para consumidores inscritos na tarifa social. Segundo o governador Renato Casagrande, o impacto para o estado será de 3 milhões por mês. Serão beneficiadas as mesmas famílias de ação do governo federal. Aí eu pergunto, como não ficar indignado diante dessas coisas, família? Colocaram literalmente uma raposa para cuidar das galinhas. O Paulo Jegues é uma raposa. O próprio Bolsonaro é totalmente refém desse cara. E eu ainda vejo gente chamar esse cara de super-ministro. Velho, a idolatria, ela é um mal tão terrível. Talvez seja o maior mal da humanidade, seja a idolatria. É a mesma coisa que a gente está vendo agora. As pessoas estão sendo doutrinadas a não questionar, porque caso elas questionem qualquer obra, por exemplo, do atual governo, ela estaria assim, de alguma forma mágica e louca, apoiando o outro lado. Ah, então é porque você é comunista, ah, é porque você é petista. Estão doutrinando as pessoas a isso. Isso faz parte de um plano. Dividir para conquistar. Agora eu sou um dos que defende que para você entender esse presente, você precisa conhecer o passado. Porque muitas pessoas ainda vão defender e dizer, olha, mas isso aí acontece por causa da pandemia. Se não fosse essa pandemia, a energia não ficaria tão cara. Errado, meu amigo. Desde 2018 eles já vinham anunciando que isso iria acontecer. E eu quero ler essa matéria antiga, faço questão que você preste o máximo de atenção, que você vai ver que essas duas situações, essa que você vai viver agora nos próximos 5 anos e essas que já passaram, como você viu nessa matéria que a gente já falou aqui, já faz muito tempo que vem falando-se de crise de energia o tempo todo, você sempre pagando mais. O brasileiro nem sabe mais por que paga, só sabe que tem uma crise e ele tem que pagar, só isso. E se não pagar eles cortam. Agora você vai ver que não é por causa de pandemia, não é apenas por causa disso. Porque desde 2018 já estava decretado que a partir de 2019 você começaria a pagar mais caro. Então veja essa matéria de 2018. Vamos lá. Essa matéria é do G1. Ela foi publicada em 18/12/2018. E ela dizia: consumidores pagarão 17 bilhões na conta de luz em 2019 para cobrir subsídios, decide ANEEL. Impacto médio na conta de luz será de 1,45%. O valor será destinado ao fundo que financia, por exemplo, descontos na conta de luz de quem faz irrigação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu nesta terça-feira, dia 18, que os consumidores pagarão 17,187 bilhões na conta de luz em 2019 para cobrir os custos com subsídios do setor elétrico. O valor será destinado à Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Segundo a ANEEL, em 2018, os consumidores pagarão 17,956 bilhões para cobrir os custos da CDE. O fundo financia medidas como descontos na conta de energia de quem faz irrigação, subsídios à conta de luz de famílias de baixa renda, compras de parte do combustível usados pelas termoelétricas, que geram energia para a região norte do país, e pagam também por programas como Luz para Todos. Dos 17,187 bilhões aprovados pela ANEEL, 16,238 bilhões serão pagos por todos os consumidores de energia, tanto os atendidos pelas distribuidoras quanto os que compram energia diretamente dos geradores. 949 milhões serão pagos apenas pelos consumidores cativos. A estimativa da ANEEL é que o custo da CDE leve uma alta média de 1,45% nas tarifas de energia em 2019. Para os consumidores da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o impacto será de 1,74%. E para os consumidores do Norte e Nordeste de 0,82%. A ANEEL estima uma queda na tarifa média de energia dos consumidores cativos de 0,2% em 2019. A matéria é muito extensa, mas uma parte que vale a pena destacar foi as críticas. Durante a reunião da ANEEL, o presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace, Edivaldo Santana, fez críticas ao fato dos consumidores de energia pagarem por subsídios que são políticas públicas, como um desconto para irrigantes. Santana destacou, por exemplo, que um levantamento do Tribunal de Contas da União, TCU,
já verificou que muitos dos consumidores que recebem desconto como irrigantes não têm direito de usar a água para irrigação. Santana, que já foi diretor da ANEEL, também criticou o fato das distribuidoras que atendem sistemas isolados ainda serem ressarcidas pelos gastos com combustível, sendo que estão com obras de interligação atrasadas, ou seja, eles ainda recebem por combustíveis usados para gerar energia e atender áreas que deveriam estar integradas ao Sistema Interligado Nacional. Sim, e assim sendo abastecida por energia mais barata do que a gerada por térmicas. Aqui está bem claro que os caras não conseguem cumprir o que promete, aí usa combustível para poder levar essa energia e cobram pelo combustível. Isso é Brasil. Entendeu, meus caros irmãos? É por isso mesmo que eles querem derrubar esse tipo de canal. Porque a gente bate a real para vocês, baseado em fontes e não achismo. Isso aí é um fato. Seja qual for o governo, seja qual for a situação, esses caras sempre escravizam a população. Essa é que é a verdade. Agora, meu caro irmão, eu quero que você veja que tudo isso faz parte de um plano. Assim como foi com o telefone, que o governo poderia a qualquer momento ter feito o que as empresas que compraram, como TIM, Oi, Claro, todas essas fizeram, que não foi nada mais do que transformar. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eles pegaram aquele sinal ali, que era de 10 pessoas, e dividiram para 1000. Foi feito transformar aqueles arquivos, o AVE, vocês lembram desses arquivos de música, o AVE? Cabia no máximo 12 músicas em um CD. Então um sabido inventou um programa que compactava aquele arquivo e transformou ele em MP3. E naquele mesmo CD que mal cabia 12 músicas se fossem pequenas, de 2, 3 minutos, naquele CD eles fizeram caber 100, 200 músicas naquele mesmo espaço. Então foi o que foi feito quando foi privatizado o setor de comunicações. Veja o dinheiro, com a invenção da internet, como está hoje o mundo, quanto o governo deixa de arrecadar. Isso vai para a mão das empresas. Empresas essas que pertencem direto ou indiretamente às 13 famílias. O lucro que seria do país passa para essas empresas. É por isso que elas são tão poderosas, é por isso que elas estão dominando o mundo todo. Então, o que é que eles fazem? Eles pioram o serviço, encarecem o serviço para que o próprio povo peça que seja privatizado. Eles estão de olho no nosso setor de energia faz muito tempo. Só que muitos brasileiros, até aqueles que apoiam o governo, são contra a privatização do setor de energia do país, porque entendem que isso é serviço essencial e não deveria ser privatizado, não deveria ficar na mão de estrangeiros, não deveria ficar na mão de empresas que podem fazer o que quiser. E dessa maneira, como eles não podem fazer as coisas sem a permissão das pessoas, sem pelo menos o apoio de boa parte da população, eles estão encarecendo o serviço, eles estão metendo taxa no povo para que o povo diga: olha, nós não aguentamos mais, vende logo isso. E aí já tem data marcada, porque eles já fazem tudo esquematizado. Tá aqui, meus caros irmãos, em 2021 será privatizado. Ó. Matéria da UOL, presidente da Eletrobras confirma privatização da empresa em 2021. Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, afirmou hoje ao Jornal da Globo que a privatização da empresa deve acontecer no ano que vem. De acordo com ele, o projeto de lei que autoriza a venda deve ser aprovado no Congresso no segundo semestre deste ano. A única forma de o governo amenizar rapidamente os efeitos da pandemia, principalmente de dívida, é com as privatizações, que vão fortalecer o equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas, defende ele. O valor da companhia foi prefixado em 16 bilhões, mas o governo ainda deve fazer outra avaliação para definir o valor das ações para a operação de capitalização. O executivo acredita que após a crise, os capitais estrangeiros estarão interessados em projetos com mais atividades econômicas que gerem emprego e renda. A Eletrobras atenderia esse quesito. A Eletrobras é uma empresa listada nas bolsas de Brasil, Estados Unidos e Europa. Esse mercado volta mais rápido pós-crise e, olhando a sua perspectiva econômica futura, não tenho dúvidas que a Eletrobras é um ativo para atrair investidores do mundo inteiro. Ferreira Júnior também afirmou que até o fim do ano espera que a Eletrobras escolha um parceiro estrangeiro para a conclusão das obras de usina nuclear de Angra 3. A conclusão está parada há 5 anos, 60% concluída. Estima-se que sejam precisos 15 bilhões para finalizar. Em junho deste ano, o Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, vai analisar o modelo elaborado pelo BNDES para a conclusão da usina. Ele afirma que a meta de entrar em operação em 2026 está mantida. Isso é o que acontece quando você tem um governo entreguista. A Eletrobras, meu caro irmão, para você que não sabe o que é a Eletrobras, ela é uma empresa, ela é a maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo. E é claro que os donos do mundo precisam dessa empresa, eles precisam do poder dela, precisam do controle dela, porque não só o Brasil,
como até outros países vão depender dessa energia. Vocês não tenham dúvida disso. Então você tem um governo entreguista que vai fazer exatamente o que o mercado quer. E ele não pode fazer isso sem o apoio da população. E para a população dar esse apoio, sabendo que será prejudicada, como sempre é, ela primeiro tem que sofrer. E aí eles metem essas taxas, como essa segunda matéria que a gente leu deixou claro, que por causa de políticas de governos, né, vamos arrumar mais votos, vamos deixar fulano e ciclano sem pagar. Mas aí coloca para a sociedade como um todo pagar isso dobrado com juros. É isso que acontece. As pessoas são penalizadas por jogos políticos desses camaradas que aí estão. E mesmo diante de tudo isso, ainda tem pessoas que gritam mito, mito. Não é isso que acontece? Enéas já explicou o que são as privatizações. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Era assim no passado e será assim sempre, meus caros irmãos. E esses caras só vão assossegar quando tiver todos os serviços essenciais e principais de cada país na mão deles. E para forçar o povo a aceitar isso, taxas e mais taxas serão cobradas, porque segundo eles nós devemos e temos que pagar e ponto final. E não entra um governo digno, decente, nacionalista, para pelo menos pedir uma auditoria dessa dívida. E o pior de tudo é saber que a maioria do povo continua escolhendo esquerda, direita, centrão, mas nunca um nacionalista de verdade. Quando aparece um, né, com coragem para dizer o que realmente acontece, ele é logo taxado como louco. E diante dessa situação, família, ainda tem gente que diz: Davi, você poderia ser mais positivo. Como ser positivo se eu sei o que estava acontecendo? Quando eu bati a real o que esse governo faria, eu perdi milhares de inscritos. Você é muito pessimista. Se esse governo for ruim, a gente tira. Como se fosse assim o povo que escolhesse mesmo. Os caras são manipulados por um dos grupos, por um dos lados, e acham que foram eles que tiraram, quando na verdade é tudo jogada política. São os poderes se enfrentando, os dois lados se enfrentando, só isso, a disputa pelo poder. E esse enfrentamento de um com o outro não é para governar pró povo, é para servir a elite e com isso ganhar destaque, só isso. Eles brigam pelo poder, não pelo povo. Quando é que o brasileiro vai entender isso? Essa é a pergunta que eu deixo. Gostaria de saber a sua opinião, meu caro irmão. Agradeço a você que nos prestigiou com a sua audiência. E saiba, meu caro irmão, que enquanto você estiver interessado em ouvir as verdades, eu estarei aqui, dia após dia, enquanto esse canal estiver de pé, falando a verdade, doa quem doer. Que o nosso Senhor Yahushua, ou Jesus Cristo, como você queira chamar, acompanhe e proteja cada um de nós, porque a situação realmente está cada vez mais difícil. Tamo junto, família, um abraço e a gente volta amanhã, se assim ele permitir. Fui!